constitucional e declare. Não, você tem que dizer, olha, eu estou impugnando esse dispositivo da Constituição, esse dispositivo da lei, porque ele viola a Constituição. Não, ele não viola a Constituição, ele viola o artigo tal, inciso tal, a linha tal, item tal da Constituição. Você tem que especificar qual é a norma impugnada e você tem que especificar qual é a norma constitucional que esse dispositivo viola, tá certo? O que é que você vai aproveitar para fazer aqui? E aí, só para vocês entenderem não, vocês entendem, mas assim, só para vocês perceberem como a teoria se relaciona com a prática. Por que que eu tenho essa exigência aqui? Por que que é necessário fazer isso aqui nesse momento aqui da petição? Porque é o seguinte, você lembra que a gente viu quando estava falando da teoria, que a inconstitucionalidade para fins de controle concentrado tem que ser vertical. Então tem que haver a incompatibilidade vertical de uma norma com a Constituição. Então tem que ser lei, né, norma infraconstitucional em face da Constituição. Não pode ser norma incompatibilidade horizontal, evidentemente não há controle de constitucionalidade de norma constitucional originária. Então aqui você vai demonstrar que a norma impugnada é inferior à Constituição. E além disso, você tem que mostrar que a inconstitucionalidade é direta e imediata. Certo? Lembram disso? Tem que ser inconstitucionalidade direta e imediata, ou seja, a inconstitucionalidade tem que ser de uma norma primária. Então, o que você vai mostrar aqui é que a norma tal, o artigo tal, que faz parte de uma lei, por exemplo, que é norma primária, então ela pode ser objeto de controle de constitucionalidade, viola o dispositivo tal da Constituição. Aqui você está juntando aquela teoria com a prática, certo? Parece complicado, mas não é não. Vocês vão ver que é bem mais simples, ó. Você vai dizer aqui, do dispositivo normativo impugnado e da norma constitucional violada. A presente ação visa impugnar o artigo 3º da lei tal, por afrontar diretamente o disposto no artigo 12, parágrafo 2º da Constituição Federal, conforme demonstrar-se-á adiante. Uma vez que se trata de inconstitucionalidade direta e imediata de norma infraconstitucional da União com norma da Constituição, mostra-se evidente o cabimento da presente ação direta de inconstitucionalidade. Percebeu? Olha o que eu fiz questão de mostrar aqui. Eu estou mostrando para o avaliador que eu estou manjando dos Paranauê, né? Que eu estou ligado aqui no negócio. Ó, eu disse aqui, visa impugnar o artigo 3º da lei tal, por afrontar diretamente. Eu posso controlar por controle concentrado inconstitucionalidade indireta? Não, lembra, tem que ser inconstitucionalidade direta, né? Diretamente o disposto no dispositivo tal da Constituição, tal. Uma vez que se trata de inconstitucionalidade direta e imediata de norma infraconstitucional, por que eu disse aqui que é norma infraconstitucional? Para mostrar que é incompatibilidade vertical, né? Da União. Por que eu botei aqui que é da União? Para mostrar, cabe ADI contra a norma federal? Cabe. Eu estou mostrando que é o caso de cabimento. Se fosse norma municipal, não caberia, né? Então eu estou mostrando aqui, olha, eu estou ligado, viu? Eu estou sabendo o que é que cabe e o que é que não cabe. Então é essa aí a ideia. Na sequência, o que a gente vai fazer? A fundamentação jurídica. Fundamentação jurídica. Perceba que tudo isso que a gente falou até agora poderia estar dentro da fundamentação jurídica. Dentro da fundamentação jurídica, eu poderia colocar a justificação da competência do STF, a justificação da legitimidade ativa, justificação da legitimidade passiva, demonstrar qual é a norma impugnada e qual é a norma constitucional que está sendo violada, poderia. Mas aqui é só mesmo por uma questão de organização e para não ter dúvida, né, não dá chance aí do examinador eventualmente passar batido lá num item desses, certo? Então, da fundamentação jurídica. A lei tal dispõe que o bacharel em Direito aprovado no exame da OAB deve, como requisito para obter sua inscrição como advogado, apresentar os documentos definidos na Lei 8.906 de 1994, que é o Estatuto da OAB. Ocorre que o artigo... Gente, o que é isso aqui? Isso aqui fui eu que inventei. Aqui, no caso, fui eu que inventei, né? Mas, assim, lá no dia, isso tem que estar no enunciado. Então, assim, provavelmente, a fundamentação jurídica você vai tirar do próprio enunciado. De onde é que eu vou tirar a informação de que a lei tal dispõe sobre isso? É do enunciado,
certo? De onde é que eu vou tirar o problema? É do próprio enunciado. O próprio enunciado já vai dizer qual é a situação e já vai dizer qual é o problema. Esse aí basicamente é o fato a partir do qual eu vou construir a fundamentação jurídica, né? Lembra que a fundamentação jurídica inclui os fatos e o direito, né? A causa de pedir remota, a causa de pedir próxima. Então, vai lá. Ocorre que o artigo 3º da aludida lei estabelece que o brasileiro naturalizado, além dos documentos exigidos, deverá pagar uma taxa especial correspondente a 2 anuidades para efetuar sua inscrição. Qual é o problema aqui? Eu estou dizendo que o brasileiro naturalizado tem um tratamento diferenciado, né? Ele tem que pagar 2 anuidades para poder fazer a inscrição dele. A Constituição permite que lei crie tratamento diferenciado entre brasileiro nato e naturalizado? Não, somente naquelas situações previstas na própria Constituição, né? Tal disposição afronta o disposto no artigo 12, parágrafo 2º da Constituição, que estabelece que a lei não poderá estabelece 2 vezes, né? Poderia botar assim, que dispõe que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, além daquelas previstas no próprio texto constitucional. A Constituição, por sua vez, alude à distinção entre brasileiros natos e naturalizados apenas no que tange à ocupação de determinados cargos, artigo 12, parágrafo 3º, a possibilidade de extradição, artigo 5º, inciso 51, a propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão de sons e imagens, artigo 222, e a composição do Conselho da República, artigo 89, inciso 7. Aí deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. A gente vai treinar isso, tá? Daqui a pouquinho a gente vai treinar isso daqui. Mas vamos lá. A questão envolve uma ação direta de inconstitucionalidade, que tem como fundamento, digamos assim, direito de nacionalidade. Você sabe de cabeça quais são as distinções entre brasileiro, nato e naturalizado na Constituição? Decorou? Não. E agora? E eu vou fazer um curso de leitura dinâmica. Você não precisa. O que você vai fazer? Eu vou procurar, mas, poxa, tudo bem, eu vou lembrar que nacionalidade é no artigo 12, mas eu nunca vou achar aquele artigo 222. Vai. Lembra que eu disse a você que seu amigo, seu BFF, né, seu best friend forever, seu amigo do peito, durante a prova vai ser o Vadmecum? O amigo e amiga que está acompanhando de casa, alguns que me mandaram mensagem perguntando que Vadmecum comprar. Lembra que eu disse assim, olha, você pode comprar qualquer um, mas observe se ele tem ou não tem índice remissivo, porque o índice remissivo vai ser importante para você. Quer ver uma coisa? Pega aí o Vadmecum, seu Vadmecum. Vá lá no índice remissivo. Vai lá no índice remissivo, pega aí. Nesse Vadmecum aqui, o índice remissivo fica no finalzão. Normalmente, você tem o índice sistemático e o índice remissivo. O índice sistemático todos têm, que é a organização da lei, né? Título tal, livro tal, capítulo tal. O índice remissivo normalmente fica no final, pode ficar no começo ou no final. Mas o índice remissivo é aquele que tem o índice alfabético das matérias. Então abre aí, pega aí seu Vadmecum, vá no índice remissivo, geralmente fica logo depois da lei. Então você tem assim, Constituição, no final da Constituição está lá. Código Civil, no final do Código Civil está lá. Mas depende muito, ou na frente, né? Depende muito da organização aí. Pronto, você achou aí um índice alfabético. Vai aí em nacionalidade, procure aí letra N, nacionalidade. Nacionalidade. Deixa eu ver, letra H, I, J, M. Nacionalidade, achei aqui. Acharam aí? Nacionalidade, procura. Você em casa aí faz a mesma coisa, tá? Quando eu falar aqui, é para você em casa fazer isso aí também. Pegou seu código, procura aí nacionalidade, achou? Todo mundo aqui achou nacionalidade, então vocês estão com um Vadmecum aí bom. Quer dizer, não que os outros não sejam bons, mas assim, legal, que vai ajudar a vida da gente, né? O que é que o Vadmecum, o que é que o índice está me dizendo? Que sobre essa palavra-chave, nacionalidade, a Constituição trata disso no artigo 12 e 13,
que ela fala de brasileiros natos no artigo 12, inciso 1, de brasileiros naturalizados no artigo 12, inciso 2, cargos privativos no 12, parágrafo 3º, causas referentes, artigo 109, inciso 10, né, que é a competência da Justiça Federal para julgar esses casos, delegação legislativa, distinção entre brasileiros natos e naturalizados, aqui continua, foro competente, opção, né, opção pela nacionalidade, perda da nacionalidade, portugueses. Está tudo aqui, certo? Se você procurou nacionalidade no seu e não achou, aí você vai pôr, o que eu posso pesquisar aqui? Brasileiro, deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui em brasileiro. Aí você vai na letra B. Será que tem aqui brasileiro? Bem, brasileiro, apareceu aqui para mim, ó. Aqui apareceu tudo no meu. Brasileiro, adoção por estrangeiros de novo. Atividade de seleção e direção em empresa jornalística e de radiodifusão sonora. Cancelamento de naturalização, cargos privativos. Percebe? Ele não está dizendo aí qual é o dispositivo. Então o que, é que você vai fazer? Você viu lá o enunciado. Puxa, está falando de nacionalidade, está dizendo que criou-se uma distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Você corre no índice remissivo e procura a palavra nacionalidade, vê quais são os artigos que ela está mencionando. E aí você procura a palavra brasileiro, vê quais são os artigos que ela está mencionando. É isso aqui, gente. Entendeu o que, é que você vai fazer no dia da prova? O que você vai fazer no dia da prova é isso. Inclusive nas questões discursivas. Quando ele der o enunciado, você vai procurar lá onde é que está isso no índice remissivo, anota esses artigos todos que você vai usar como fundamento legal. Diga. Questão da jurisprudência e da doutrina. Algumas perguntas podem ter como base doutrina e jurisprudência. Doutrina é menos comum. Normalmente ele toma como base jurisprudência. Jurisprudência você vai ter súmula. Súmula, certo? Então provavelmente aqui ele vai indicar as súmulas e o Vademecum deve ter as súmulas também, né? Jurisprudência mais específica que não seja súmula é um pouquinho mais complicada. Aí você tem que saber mesmo, certo? Você tem que saber mesmo. Mas esses assuntos que costumam cair com base em jurisprudência, a gente vai tratar todos aqui. Todos aqui. Certo? É isso aí. Mas entendeu qual é o pulo do gato? O pulo do gato não é você decorar tudo. É você identificar qual é a área de que ele está falando. É nacionalidade, é direito político, é organização do Estado, é organização dos poderes, é direito fundamental. Do que é que ele está falando? E procurar no índice remissivo onde aquilo está na Constituição. Entendeu a ideia? Pronto. Então, vamos voltar aqui, né? Tal disposição afronta o eu já estava aqui na linha 41, né? Aqui na linha 41. A Constituição, por sua vez, alude à distinção entre brasileiros natos e naturalizados apenas no que tange à ocupação de determinados cargos. Artigo 12, parágrafo 3º, a possibilidade de extradição, artigo 5º, inciso 51, a propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão de sons e imagens, artigo 222, e a composição do Conselho da República, artigo 89, inciso 7. Tudo isso eu tirei de quê? Do índice remissivo. Entendeu? Ante o exposto, percebe-se que o artigo 3º da lei tal viola a proibição contida no artigo 12, parágrafo 2º da Constituição Federal, caracterizando inconstitucionalidade material por ação. O que eu estou mostrando aqui, gente? Que eu sei a diferença de inconstitucionalidade por ação e por omissão. Que eu sei a diferença de inconstitucionalidade material e formal. Isso é doutrina. Isso é classificação doutrinária. É isso aí que você tem que saber. Né? Mas é fácil. Você quer ver uma coisa? Material, o quê? Formal, quem e como. É isso. Então, se a questão disser assim, tal pessoa fez a norma de tal maneira, provavelmente é uma questão de inconstitucionalidade formal. Quem e como. Quando ele não disser nada disso, disser o Congresso editou lei e tal, e você vai, né? Mas não fala nada sobre a lei, sobre a construção da lei, só vai dizer que a lei diz tal coisa, ele está falando do o quê? Aí é conteúdo, é material. Entendeu? Procedimento. Formal vai ser competência e procedimento. Certo?
Então, ante o exposto, percebe-se que o artigo 3º da lei viola a proibição contida no artigo 12, parágrafo 2º da Constituição Federal, caracterizando inconstitucionalidade material por ação, já que o legislador, ao produzir a norma impugnada, fez aquilo que o Constituinte expressamente proibiu. Pronto, fechou. Certo? E aí a medida cautelar? Como é que funciona a medida cautelar na ADI? Aqui vai ser, não tem diferença em relação ao que consta lá no artigo 300 do Código de Processo Civil, não. O que é que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige? Que você demonstre o velho e conhecido fumus boni iuris e o periculum in mora, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso aqui eu decorei? Não, isso aqui é o texto do artigo 300. Se você pegar o CPC, artigo 300, diz exatamente isso aí. Quer ver? Cadê? CLT, Código de Processo Penal, Código Penal. Acho que está depois aqui. Código de Processo Civil, artigo 300, achou? Artigo 300 do Código de Processo Civil. Isso. Exato, aqui, ó. Ao resultado útil do processo. É o que está aqui. Tá? Então, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pronto, é o que você tem que demonstrar, certo? O código nos fez o favor de nem botar isso em latim, né? Apesar da gente fumus boni iuris periculum in mora. É bom você botar isso na prova, tá? Porque normalmente no espelho eles cobram a expressão em latim, certo? Fumus boni iuris periculum in mora. Como é que a gente vai fazer isso, ó? Simples assim. Da medida cautelar, você abriu ali um tópico, um item da medida cautelar. Isso vai dizer, no presente caso, estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, tutela de urgência. Por que eu botei tutela de urgência entre parênteses? Lembra que a gente vai pecar por excesso? O CPC disse, vamos lá, a possibilidade de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade foi prevista pelo Constituinte em 1988. A lei regulamentadora, que é a 9868, foi editada em 1999. Então a gente tinha a vigência do Código de Processo Civil de 1973. O Código de Processo Civil de 1973 trazia o instituto da medida cautelar. Inclusive a gente tinha uma ação cautelar, né? Você ajuizava a cautelar para obter aquela antecipação da tutela ante a urgência e tinha um prazo para poder ajuizar a ação principal. Era uma ação separada da ação principal, né? Era acessória. O que é que então, toda a lei 9868 foi feita com base no que dizia o Código de Processo Civil de 73. O que é que o Código de Processo Civil de 2015 fez? Acabou com a ação cautelar, como instituto separado, e agora fala da tutela da urgência e tutela da evidência, né? Tutela de urgência e tutela da evidência, não como um instituto à parte, mas como eventualmente um pedido incidental, um pedido de antecipação dentro da própria petição inicial da ação principal, que é a ação única no caso aqui, né? Não tem mais uma ação principal e uma ação cautelar, é a ação. Dentro da ação você pede a antecipação de tutela. E aí o próprio legislador mudou a nomenclatura. Então, ao invés de falar medida cautelar, ele chama de tutela de urgência. Como eu não sei o que vai estar no espelho, o CPC de 73, quando a gente endereçava, a gente endereçava ao juiz ou tribunal. Então, como é que a gente fazia? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz, não era assim? O CPC atual diz que há o juízo. O que é que a banca começou a fazer? Começou a cobrar diferente. Agora ela quer que você bote ao meritíssimo juízo e não mais ao excelentíssimo senhor doutor juiz.
No caso aqui do STF, não, continua excelentíssimo senhor, porque aqui você não está dirigindo ao tribunal, você está dirigindo ao presidente do tribunal. Então aqui é pessoal, né? Por isso que a gente ainda bota. Mas eu não sei se de repente a banca vai parar de cobrar cautelar e vai começar a cobrar tutela de urgência. Então, na dúvida, eu boto os dois. Eu boto. No presente caso, estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, tutela de urgência, na presente ação. Porra, presente 3 vezes aí, né? Ficou ruim esse texto aí, depois eu vou melhorar isso aí. No presente caso, estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, tutela de urgência, na presente ação direta de inconstitucionalidade. O fumus boni iuris, caracterizado pela verossimilhança das alegações do autor e pela probabilidade do direito, CPC artigo 300, está presente na medida em que o disposto no artigo 3º da lei tal afronta a proibição expressa do texto constitucional, sendo evidente a sua inconstitucionalidade material. Além disso, também está presente o periculum in mora, uma vez que a espera por uma decisão definitiva pode causar grande prejuízo para os brasileiros naturalizados aprovados no exame da OAB, que não disponham de tão elevada quantia e ficarão impossibilitados de exercer a advocacia em flagrante violação ao princípio constitucional da igualdade esculpido no artigo 5º, caput, da Carta Magna. Ante o exposto, é urgente a necessidade de concessão da medida cautelar de acordo com o disposto no artigo 102, inciso 1, a linha P da Constituição Federal e do artigo 10 da Lei 9868 de 99, já que presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC acerca da tutela de urgência. Perceba que eu estou citando Deus e o mundo aqui, né? Quanto mais dispositivo legal você puder indicar, melhor. Por quê? Porque eu não sei qual é que está no espelho. Eu não sei qual que eles botaram no espelho de correção. Então, na dúvida, eu vou botando tudo. Certo? Na dúvida, a gente vai botando tudo. Entenderam a história da medida cautelar? Você vê que não é complicado também, né? É tranquilo. E aí a gente vai terminar com os pedidos e requerimentos. Certo? Quais são os pedidos e requerimentos que a gente tem que fazer aqui no caso da ADI? Tudo isso eu vou seguir também o que está na Lei 9868. É só dar uma lida, né? Tarefa aí para vocês amanhã, domingão, em casa. O maridão, a esposona lá, o namorado, o crush, vai estar lá assando a carne na churrasqueira. Você vai estar do lado dele ou dela com o seu vademecum aberto, lendo a Lei 9868, certo? Você vai ler ela do começo ao fim. A lei é pequenininha, são poucos artigos, não tem dificuldade não. Mas por quê? É para você decorar a lei? Não. É só para você ter uma familiaridade com ela, de maneira que se cair, você sabe onde encontrar o que você precisa. Você vai saber onde você encontra, em que artigo está aquilo, e você fica mais ou menos com aquilo na cabeça. Então, quais são os pedidos que eu tenho que fazer aqui na ação direta de inconstitucionalidade? Eu tenho que pedir a intimação do órgão ou autoridade responsável pela edição da lei para se manifestar, certo? E aí é o seguinte, se não tiver medida cautelar, eu vou dizer intimação do órgão responsável pela edição da lei para se manifestar em 30 dias sobre o mérito. Isso é o que está no artigo 6º, do parágrafo único do artigo 6º da Lei 9868. Se tiver medida cautelar, aí você vai botar intimação do órgão responsável pela edição da lei para se manifestar em 5 dias sobre a cautelar, nos termos do artigo 10 da Lei 9868/99, e, querendo, em 30 dias sobre o mérito, nos termos do artigo 6º, parágrafo único da lei. Daqui a pouquinho tem o modelinho aí de como escrever isso, certo? Depois você vai pedir a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da norma impugnada. E aí você vai pedir a intimação do advogado-geral da União para se manifestar em 3 dias sobre a cautelar e em 15 dias sobre o mérito. Tá? Isso aí tudo é prazo que a própria lei estabelece. É bom você colocar esses prazos, sim. Está tudo na lei, você só vai copiar o que está na lei, certo? Está tudo na lei. Intimação do Procurador-Geral da República para se manifestar.
Aí você pode perguntar assim, pô, mas tem alguma coisa errada aí, porque, repare, vamos seguir a lógica, assim, a lógica do que vai acontecer, né? Eu ajuizei a ação direta de inconstitucionalidade. O que é que o Supremo Tribunal Federal vai fazer? Vai intimar a autoridade que criou a norma. Depois tem o advogado-geral da União e o procurador-geral da República que podem dar pitaco na cautelar, no prazo de 3 dias. Só depois disso é que o Supremo vai dar a cautelar. Então, por que eu fiz o pedido de concessão da cautelar antes do pedido de intimação desses agentes? Porque é o seguinte, a lei, quando fala da oitiva do advogado-geral da União e do procurador-geral da República, diz que o ministro relator, né, ele só vai ouvir previamente o advogado-geral da União e o procurador-geral da República se ele entender que isso é imprescindível para a concessão da medida cautelar. Porque o que ele pode fazer é o seguinte, ele recebeu a autoridade responsável pelo ato, já se manifestou, ele já pode conceder de plano a cautelar ou negar de plano a cautelar. Ele só vai intimar o advogado-geral da União e o procurador-geral da República se ele achar que é imprescindível ouvir esses agentes, tá certo? Então, por isso que eu botei logo como segundo pedido, o pedido de concessão da medida cautelar. Depois, intimação do advogado-geral da União, intimação do procurador-geral da República, e aí eu vou pedir, que seja julgado procedente o pedido e declarada a inconstitucionalidade da norma impugnada. E aí eu peço, ao final, a juntada de documentos nos termos do artigo 3º, parágrafo único da lei. Certo? Vamos ver como é que fica isso aqui, Dos pedidos e requerimentos. Dos pedidos e requerimentos. Ante o exposto, requer. A intimação dos excelentíssimos senhores presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e do excelentíssimo senhor presidente da República para que, querendo, manifestem-se sobre o pedido cautelar no prazo de 5 dias, na forma do artigo 10 da Lei 9868 de 99. Gente, isso aí está tudo no artigo 10, viu? Você não vai ter que decorar nada não. Quer ver? Vai lá na Lei 9868. Lei 9868. Hã? Exatamente. Lei 9868. 9868, artigo 10, Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22. O artigo 22 diz que tem que estar presentes pelo menos 8 ministros, para poder instaurar o quórum para deliberar. Após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei, é isso aqui que eu estou pedindo, ou do ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Está vendo que você não tem que decorar nada? Está tudo aqui. Aí, parágrafo 1º. O relator, julgando indispensável, ouvirá o advogado-geral da União e o procurador-geral da República no prazo de 3 dias. Certo? Mas é se ele julgar indispensável, porque olha o que diz o parágrafo 3º. Em caso de excepcional urgência, o tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. Percebe? Então, se for uma questão realmente urgente, premente, não tem problema. O tribunal pode conceder a cautelar sem ouvir ninguém. Tá? Mas tem que justificar, claro, a urgência. Né? Tem que fundamentar isso daí. Então, por isso que no item 1 eu pedi exatamente isso. A intimação dos excelentíssimos senhores presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e o excelentíssimo senhor presidente da República para que, querendo, manifestem-se sobre o pedido cautelar no prazo de 5 dias, na forma do artigo 10 da Lei 9868 de 99. Bem como, querendo, manifestem-se no prazo de 30 dias sobre o mérito
sobre o mérito e pedido principal da ação, nos termos do artigo 6º, parágrafo único da Lei 9868 de 99. Certo? 2. A concessão da medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 3º da lei tal, tendo como base o artigo 10 da Lei 9868 de 99. Não, eu pulei, não foi? Eu pulei. Eu pulei. A concessão da medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 3º da lei tal, tendo em vista sua inconstitucionalidade e a presença do fumus boniuris e do periculum in mora, com base no artigo 10 da Lei 9868 de 99. A intimação do excelentíssimo senhor advogado-geral da União para que se manifeste acerca do pedido cautelar no prazo de 3 dias, caso o excelentíssimo ministro relator entenda indispensável, conforme o artigo 10, parágrafo 1º da Lei 9868. Precisaria colocar o quê? Se tiver medida cautelar, sim. É bom você colocar. O que é que o parágrafo 1º diz? Que se o relator entender que é indispensável, por isso que eu botei aqui, a intimação do advogado-geral da União para que se manifeste acerca do pedido cautelar no prazo de 3 dias, caso o excelentíssimo ministro relator entenda indispensável, conforme artigo 10, parágrafo 1º da Lei 9868, bem como para que se manifeste acerca do mérito e pedido principal da ação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 8º da Lei 9868. Lembra que você vai botar o quê? Tudo. Porque a gente não sabe o que está no espelho, a gente só vai saber depois que eles publicarem. Entendeu? É isso aí.